Vitória por meio de Cristo Jesus. A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. É uma alegria, uma responsabilidade, sempre estar aqui à frente de vocês para ministrar a palavra de Deus. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, no capítulo 6. Vamos estar lendo 2 versículos juntos. É um pouco complicado pregar um sábado depois do Juliano. O homem está uma máquina. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Você tem aí, Mondrian? Te espero. Quem trouxe a Bíblia? Amém. De celular ou de papel? Papel. Time dos melhores é do papel. Deu não? Deu. Deu não? Tem a NVI? NVI. Ótimo. Vamos ler todo mundo junto, mas você fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai usar ela, ok? Então vamos lá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Volta lá no versículo 19. Vamos ler novamente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Mais uma vez. Que está em vocês, o qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês? Deus. Foram o quê? Comprados por um preço. Em algumas versões diz alto preço. Portanto, façam o quê? Glorifiquem a Deus. O que aconteceu? Mudou de... Glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, aqui estamos para receber a Tua palavra. Que o Senhor venha estar falando aos corações de cada um aqui nessa noite. Eu sou instrumento do Senhor. Estou em Tuas mãos, ó Pai. Que eu seja Teu porta-voz aqui nessa noite. Que a Tua palavra venha a ser compreendida e guardada em nossos corações, que haja crescimento, que ela venha germinar e que venhamos estar cada dia mais amadurecendo e crescendo na Tua palavra, na Tua presença. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Se assentem, por favor. Algumas versões vai dizer templo. Algumas versões vai dizer santuário. E a palavra mais perto do que Paulo quis dizer é santuário, mas todas têm o mesmo significado. Santuário, templo, tabernáculo, tenda do encontro, são nomes que a Bíblia vai dar para o lugar da habitação da glória de Deus. Vamos falar todo mundo junto. Santuário, templo, tabernáculo, tenda do encontro. A casa, o lugar onde Deus separa para se fazer morada, para se fazer presente. E o engraçado é que
quando eu estava estudando essa palavra, e na minha versão dizia santuário, e eu fui estudar um pouco dessa palavra santuário. Essa palavra santuário se origina do termo hebraico Kodesh e Mikdash, e do grego agion. Pergunta para mim, você sabe grego e hebraico? Pergunta para mim. Nada, não sei nada. Não sei nem o português, nem o inglês direito, quanto mais hebraico e o grego. Mas eu gosto de olhar essas palavras no original, porque ela abre a nossa mente, ela abre o nosso entendimento para o que o escritor estava querendo nos dizer, estava querendo nos transmitir através daquilo que ele estava escrevendo. E quando eu vi isso, essa palavra me abriu muito ao coração. Isso foi há 8 anos atrás, pastor Kesley. Eu preguei essa palavra há 8 anos atrás, lá na cidade de Anápolis. E o Senhor falou comigo para trazer ela para vocês aqui nessa noite. Essa palavra, no original, ela transmite a ideia de separação, que com o tempo se transformou em separação do pecado. Por isso, quando a gente volta lá no Antigo Testamento, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente pode ver que na lei que Deus deu a Moisés, as cerimônias eram, em parte, uma grande lição. Uma lição que tinha objetivos, e um de seus principais objetivos era ensinar algo sobre a santidade de Deus e a completa separação de Israel do pecado. Abre para a gente em Êxodo, no capítulo 40, no versículo 12, por favor, Mondrian. Já está lá, o homem é um ninja. Isso é Deus falando para Moisés. Traga Arão e os seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Depois vista Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, de geração a geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés erigiu o quê? Erigiu o quê? Colocou as suas bases no lugar, colocou as armações, estabeleceu os travessões e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Ele pegou também as tábuas do testemunho e as colocou na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa do propiciatório. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo, pendurou o véu protetor, cobrindo a arca do testemunho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu. E sobre ela colocou os pães diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo. E colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar do holocausto, a entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para lavagem. Moisés, Arão e os filhos destes usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A leitura que a gente faz aqui, a gente pode ver que Deus entregou uma ordem a Moisés, certo? Depois que entrega essa ordem a Moisés, Moisés faz o quê? Trabalha em prol de construir a tenda do tabernáculo, certo? Ele constrói os utensílios, todos os utensílios que a gente leu aqui agora. Ele prepara todo o ambiente, ele prepara tudo, ele faz tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E depois que ele termina todo o tabernáculo, o que acontece? O que acontece? A presença do Senhor, a glória do Senhor entra para dentro. A presença do Senhor entra para dentro do tabernáculo. Mas há uma diferença do Antigo para o Novo Testamento. E a gente vai aprender isso hoje. Quem está com a sua Bíblia aberta no texto que a gente leu? 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, a primeira coisa que o texto nos mostra é que somos santuário do Espírito Santo. Hoje, Deus não habita mais em templos construídos pelo homem. Deus não habita mais em tabernáculos que são feitos pelo homem. Hoje, a habitação da glória, a habitação da presença do Senhor, a habitação da vida do Senhor é dentro deste tabernáculo, dentro desse santuário que somos nós. Quem construiu esse santuário? Quem construiu esse tabernáculo? O próprio Senhor, o Criador de todas as coisas. É aquele que fez, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Ele fez, Ele criou e Ele habita em nós. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, a primeira coisa que a gente vê no texto é que somos o santuário do Espírito Santo. A segunda coisa que nós podemos ver no texto é que foi dado por Deus. Nós não tivemos trabalho nenhum. Nós não tivemos que fazer nada. Foi dado por Deus. Diferentemente de Moisés, que teve que fazer todo o trabalho, teve que fazer tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado, nós não tivemos que fazer nada. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Foi Ele que te convenceu, foi Ele que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que purificou o seu santuário para a habitação do Espírito Santo dEle em sua vida. Então, foi Ele. Tudo veio dele. Ele enviou o Filho, Ele te convenceu do seu pecado, Ele te lavou, Ele te purificou e Ele colocou o Espírito Santo sobre vocês, dentro de você. A terceira coisa que nós podemos ver no texto é que não somos de nós mesmos. E por que não somos de nós mesmos? Esse é o motivo
4, é o quarto motivo que o texto mostra, é que fomos comprados por alto preço. E se nós fomos comprados por alto preço, Juliano, se hoje eu estou dentro de um lugar, dentro de um evangelho, dentro de uma religião do cristianismo, eu já não pertenço a mim mesmo. Por que eu não pertenço a mim mesmo? Porque o preço que eu fui comprado, ouro nenhum pode pagar, prata nenhuma pode pagar, dinheiro nenhum pode pagar, porque o sangue que foi derramado é sangue inocente, é sangue puro, é sangue carmesim, é um sangue que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por alto preço. E a quinta coisa que nós vemos neste texto é que devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Vamos ler o versículo 20. Já está aí? Já está aí. Olha lá, ó. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E é aqui que eu vou começar a pregar. Para que nós temos usado o nosso corpo? Para que o nosso corpo tem sido usado? Eu vou citar como exemplo o encontro que a gente teve, os dias festivos, o nosso retiro. E ali a gente viu a manifestação do Espírito Santo, certo? Fomos cheios do Espírito Santo. Mas, depois que nós fomos cheios do Espírito Santo, para que nós temos usado o nosso corpo? Eu estava em uma consolidação com o Luiz e ele falou algo interessante. A situação de quem está cheio é que pode ficar vazio. E essa é a verdade. Então, você ter sido cheio não quer dizer que você pode continuar nessa situação. Se a gente não cuidar, se a gente não tomar conta, esse templo que ontem foi cheio, hoje pode estar vazio. Se a gente não cuidar do templo, do santuário, e santuário significa separação e separação do pecado, se eu não cuidar deste santuário, desse lugar da habitação de Deus, o que foi cheio ontem pode estar vazio hoje. Então a gente vai ver que nós precisamos manter o nosso santuário consagrado ao Espírito Santo. Amém? E aqui eu começo, ser cheio é diferente de andar no Espírito. Porque uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo, é para que eu venha conseguir andar no Espírito Santo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pode ver que homens fraquejaram. Nós podemos ver que homens e mulheres negaram a fé, negaram a palavra do Senhor, negaram o Senhor, porque eles sabiam o que deveriam fazer. Eles receberam a lei de Moisés. Mas eles não tinham o Espírito Santo que os capacitava a praticar aquela lei. Na terça-feira, quem estava aqui na terça-feira dos homens? Dá um glória a Deus aí. Vocês aprenderam que era lei e aprendeu que a lei não é mal, certo? Então a lei, de maneira nenhuma, ela é má. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai falar que a lei que Deus deu a Moisés era boa, era perfeita,
ela era justa. Mas essa lei mostrou o pecado e deu força. Por quê? Porque a lei mostrava que era errado cobiçar, era errado mentir, era errado adulterar, era errado fornicar, era errado roubar, mas não capacitava você a praticar isso. O que está acontecendo, Otávio? Tá dodói não, moço. A lei mostrava, mas não te capacitava a obedecer. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, e você tem o conhecimento daquilo que Deus quer, que está na lei, então o Espírito Santo te capacita a cumprir cada um desses mandamentos. Então você é cheio do Espírito Santo, não para ser uma pessoa legalzinha, boazinha. Não é não, Anderson. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, vem sobre você para te capacitar a andar na verdade, a andar na justiça e agradar ao Senhor. Então não basta você ser cheio do Espírito Santo e continuar nas mesmas práticas do pecado. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem que largar de ser dominado pela sua carne, fixar os seus olhos em Jesus Cristo e andar no Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Mas vamos lá. Quais as características de quem tem a sua vida consagrada a um viver no Espírito Santo? Pergunta para mim, quais? Não, vocês não querem saber, não. Características de quem tem a sua vida consagrada a um viver no Espírito. Pergunta para mim, quais? Agora eu vou falar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Se ele está vivendo em você, não apaga o Espírito Santo, não. Se ele está vivendo na sua vida, deixa ele florescer, deixa ele viver, deixa ele efetuar o querer de Deus em sua vida. Mas o que a gente faz com o Espírito Santo? Somos templos, somos casa. E agora imagina um templo, uma casa. Uma casa tem um lugar que é o lugar principal, que todo mundo está, e aí tem a cozinha, que há aquela movimentação gostosa, mas aí tem os quartos, e tem a despensa, que é o lugarzinho da bagunça. O Espírito Santo tem liberdade para entrar em todos os seus cômodos, em todos os cômodos da sua casa? Ou tem lugares que ele não pode ir, ele não tem permissão para entrar? É um quarto escuro, é um quarto bagunçado, é um quarto sujo. O Senhor pode vir até aqui, Espírito Santo, mas daqui para cá, por favor, não. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Deixe ele florescer em sua vida. Deixe ele manifestar Deus em você, Cristo em você. A segunda coisa, a segunda característica de quem tem a sua vida consagrada a um viver no Espírito, está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. E não entristeçam
o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha só, a gente vê duas coisas importantes no texto. Para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, e que a gente foi selado, ou seja, ele é um selo para o dia da redenção. Que dia que é esse dia da redenção? É o dia em que Cristo vem buscar a sua noiva para morar com ele nas mansões celestiais. Ele é a garantia. Ele é o selo de garantia. É a garantia que Deus vai te dar, que te deu, que diz assim: quando eu for buscar a minha noiva, se o Espírito Santo estiver sobre você, dentro de você, você vai, você sobe. Mas se não tiver, aí, caixão e vela preta. Misericórdia, né? Então, o que é que eu preciso para manter o Espírito Santo na minha vida? Não entristecer ele. E como que eu entristeço ele? Através dos meus atos, através de como eu me comporto, através se eu estou obedecendo ou não aquilo que Cristo deixou para eu fazer, seus mandamentos, se eu estou amando realmente Deus acima de todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, se eu estou doando a minha vida à causa, ao reino de Cristo, ou não. Julgue você mesmo. Julgue suas ações. Julgue como você se comporta no dia a dia. Pensa como você se comporta no seu trabalho, pensa como você se comporta na sua escola, pense como você se comporta dentro da sua casa. Pense como você se comporta quando nenhum desses outros irmãos aqui está te vendo. É algo que alegra ou algo que entristece o Espírito Santo? Terceira característica de que quem tem a sua vida consagrada a um viver no Espírito. Efésios, capítulo 4, versículo 30, ou melhor, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostas entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, quem vive pelo Espírito, quem é consagrado a Deus, quem é consagrado ao Espírito Santo, quem mantém a sua casa, quem mantém o seu santuário, consagrado ao viver no Espírito, ele não satisfaz os desejos da carne. Ele não satisfaz o que a sua carne quer, ele não é dominado pelos seus próprios impulsos. A gente tem aprendido todos os dias, constantemente, que aquele que vive, tem um viver no Espírito Santo, ele não é dominado pelas suas paixões. A gente tem aprendido que há uma guerra interior dentro da gente. E muitas das vezes a gente escolhe ceder nessa guerra. A gente escolhe entregar-se àquilo que a gente mesmo sabe que é pecado. A gente decide se entregar àquilo que
no nosso interior, no nosso intelecto, a gente sabe que é contra a vontade do Espírito Santo. É uma questão de escolha. Sempre foi e vai continuar sendo. O Senhor disse em Deuteronômios, eu não vou me lembrar do capítulo, nem do versículo, mas o Senhor dizendo ao povo de Israel: aqui estão diante de vocês o caminho da vida e da perdição. Sempre Deus está nos dando dois caminhos. Sempre o Senhor nos dá a direção do que é certo, mas Ele está mostrando o lugar errado também. Ao criar o homem, Deus não cria ele sem liberdade. Deus, ao criar Adão, ele dá para ele o direito de escolha. Por quê? Porque ele queria que o homem obedecesse a ele, não porque deveria, mas porque escolhesse obedecer, porque escolhesse amar ao Senhor. Deus não quer que você tenha que escolhê-lo todos os dias. Não. Deus quer que você queira, que você deseje escolhê-lo todos os dias. Mas é claro que durante a nossa guerra espiritual que acontece no nosso corpo, nem sempre podemos vencer. Mas quando você fraqueja, quando você falha, quando você cai, não se mantenha no chão, levante-se de novo, levanta a sua cabeça e com postura de guerreiro, com postura de quem é filho de Deus, vai de novo para a luta, até você chegar na estatura de um varão perfeito. Não se mantenha prostrado no chão, porque o chão não é o seu lugar é na presença do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem outras coisas. Quando você tem a sua vida consagrada ao Espírito Santo, esse mesmo Espírito vai gerar em você. Pergunta para mim de novo, o quê? O quê? Tem um atrasado. A primeira coisa, vida. Coloca para a gente, Mondrian, João capítulo 4, versículo 5. Então a primeira coisa que ele vai gerar é? A primeira coisa que ele vai gerar é? A primeira coisa que ele vai gerar é? Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse, aleluia, o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber
da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A água que nós estamos lendo é o próprio Espírito Santo, que estava na vida de Jesus. O próprio Espírito de Deus que estava na vida de Jesus gerava vida em outras pessoas. E esse Espírito está em você para gerar vida em você e através da sua vida gerar vidas em outras pessoas. Então a primeira coisa que o Espírito Santo gera em sua vida é vida. E vida que não se finda, vida eterna, vida abundante, vida cheia de paz e de alegria. Aleluia. Aleluia. Então não viva como um moribundo. Não viva querendo água que não pode te fornecer vida, porque à sua disposição tem uma água viva jorrando dia e noite, noite e dia. Mas a gente tende a voltar a poços que não podem te fornecer nada. A gente todos os dias volta para poços que o Senhor nos tirou, que o Senhor nos arrancou, querendo beber novamente dele. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: se volte para mim. Se volte para mim. Eu sou a água viva. A água viva. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Senhor, que nesse instante o Senhor possa começar a fluir águas vivas no interior dessa pessoa. Xaracantaraba, suicalamandaraba, xuricamandarabia. Há algumas pessoas que ainda não entendem que água é essa, que espírito é esse, mas o Senhor hoje quer te convencer a entregar verdadeiramente a Ele, e somente a Ele. Vamos prosseguir. Hoje eu vou terminar a mensagem, em nome de Jesus. A segunda coisa que o Espírito Santo vai gerar em você é consolo. João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou em algumas versões diz, outro consolador, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não tem por que você viver triste, não tem por que você viver desacalentado, porque o Espírito
Espírito da verdade, o Espírito de Deus está dentro de vocês. Agora eu quero que você imagine aquele que está sobre tudo, sobre todos, aquele que tem na sua mão toda a terra, em que ele vem colher todas as águas em sua mão, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de toda a humanidade, aquele que conta todas as constelações e ele as chama pelo seu nome, aquele que fez tudo, que criou tudo, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, aquele que era, que é e que há de ser, ele vive em você, ele vive em você. Então não tem por que você viver uma vida triste, porque ele está vivendo em você. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus, glória a Jesus. A terceira coisa que o Espírito Santo vai gerar em você, e eu já peço a ajuda do Ministério de Louvor, por favor, venham aqui. É as características de Jesus. Fala comigo, características de Jesus. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é, vamos todo mundo junto, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Todas essas são características que a gente vê na vida de Jesus. A Micaele fez o favor de pregar na nossa geladeira todos esses itens. O fruto do Espírito. Um dia, qualquer dia que eu começo a alterar a voz, ela aponta para a geladeira. Então não tem como esquecer. Eu tenho um Espírito Santo que me policia e eu também tenho uma esposa, pastor Kevin. Coloque-se de pé. O Espírito Santo quer fazer conhecido o reino dele. Diga comigo, reino. Nome. Reino e nome. Só isso. Através de você, através da sua vida. Então, se você não, você é cheio do Espírito Santo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, e eu creio que você é cheio do Espírito Santo, comece a andar no Espírito. Coloca a mão no seu peito, bate assim, ó. Eu vou andar no Espírito. Eu vou manifestar o Senhor. Eu vou manifestar o reino dEle. Eu vou manifestar o nome dEle. Através de onde eu passar. Porque Ele vive em mim. Porque Ele mora em mim. A última coisa. Quando você tem a sua vida consagrada ao Espírito Santo, você também é guiado pelo Espírito Santo. Então você é intencional e intensivo. Eu tenho a intenção de fazer aquilo que o Senhor me manda. Adorar Ele, glorificar o nome dEle, servi-lo. Mas não basta eu ter a intenção, eu devo ser intenso no adorar, no servir, no buscar,
Não basta eu vir aqui de qualquer forma, não basta eu vir aqui de qualquer jeito, eu devo vir aqui com um coração totalmente voltado para Ele e com um coração cheio, adorando a Ele com força, adorando a Ele com todo o meu entendimento. Feche os seus olhos e cante. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele está aqui para gerar em você vida. Não volte a buscar água em poços que não tem nada para te oferecer. Você vai tornar a ter sede, mas a água que Ele vai gerar em você nunca mais terá sede, porque ela vai jorrar para toda a eternidade. Dá-me de beber, pois tenho sede. Pede a Ele essa água. Não quero Ele está aqui para te dar essa água. Pede a Ele essa água. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar com mais intensidade em outras fontes. Clame em alta voz. Rogue a Ele. Procura Ele. Chame Ele até Ele te ouvir. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Segura. Com seus olhos fechados. Todos os líderes aqui à frente, por favor. Aqui do meu lado. Eu acredito que hoje o Espírito Santo tem gerado sede em algumas pessoas. Eu acredito que o Espírito Santo hoje tem gerado um desejo no coração de algumas pessoas. E nesse instante eu quero convidar essas pessoas aqui à frente. Você que querem receber o Espírito da vida, o Espírito do consolo, o Espírito que gera vida e vida com abundância, vida eterna, vem à frente, vem à frente, vem à frente, vem à frente. Você que acredita que tem o Espírito Santo, mas ainda não conseguiu andar no Espírito, vem à frente.
Queremos orar por você. Não se envergonhe. Em o nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você será cheio do Espírito Santo. Aqui nessa noite. Mas não somente cheio. Eu profetizo também que você vai andar no Espírito. Enquanto nós vamos cantar, ministre sobre a vida da pessoa que está do seu lado também. Coloque a sua mão sobre o ombro dessa pessoa que está do seu lado e ministre o Espírito Santo sobre a vida dela. Diga, você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai andar no poder do Espírito Santo. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Senhor querido, que teu Espírito Santo seja derramado. É promessa tua que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Que teu Espírito Santo seja derramado sobre todos, sobre todos, sobre todos, sobre todos aqui nessa noite. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Cante isso, igreja, cante. Dá-me de beber, cante isso, cante isso. Sede. Não quero mais estar. Adore o Senhor. Em outras fontes. Adore Ele. E não